No sótão da casa de Michel de Nostradamus passaram-se muitos anos de história da humanidade. Era lá que todas as noites, sentado numa cadeira de bronze, ele consultava os astros. Ao seu redor havia espelhos, varinhas e uma tigela cheia de água que lhe servia de oráculo. Sempre sozinho, com um bastão nas mãos, ele via uma espécie de chama surgir das águas e, de repente, o futuro aparecia como presente diante dos seus olhos. Nostradamus então desandava a escrever aquilo que estava enxergando. Foi assim que redigiu mais de 1000 profecias que sugeriam a morte de reis, a destruição das cidades, o nascimento de tiranos e o fim da vida em 3797. Nenhum outro vidente conseguiu tanta fama e foi tão respeitado em vida. Mas também ninguém gerou tanta polêmica sobre a veracidade de seu legado. Ele trabalhou como médico, mas ficou famoso por sua suposta habilidade de prever o futuro. Na verdade, ele é acreditado por ter previsto muitos eventos mundiais importantes, desde a ascensão de Hitler até o 11 de setembro. Naturalmente, essas afirmações são recebidas com muito ceticismo, mas muitas de suas previsões contêm detalhes muito específicos que se tornaram realidade. Mas afinal, quem foi Nostradamus? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O homem que se tornaria Nostradamus nasceu Michel de Notre-Dame, na França, em 14 de dezembro de 1503. Posteriormente, ele fez seu nome como um jovem médico inovador no atendimento às vítimas da peste no sul da França. Ainda assim, perdeu sua primeira esposa e 2 filhos para a epidemia. Mais tarde ele se casou com uma viúva rica e teve mais 6 filhos. Nostradamus depois voltou a sua atenção para a astrologia, um campo de interesse popular. Em 1555, ele publicou a primeira edição do seu livro, Os Séculos, uma coleção de profecias escritas como quadras, poemas rimados de 4 versos. Assim, cada século foi 100 desses pequenos poemas. Como resultado, as pessoas se preocuparam principalmente com os eventos calamitosos, incluindo alguns que aconteceriam com figuras importantes como monarcas, na França e no resto do mundo. Apesar de flertar com a astrologia desde o final da adolescência, ele passou a maior parte da vida como médico. Formado pela Universidade de Montpellier, no sul da França, conseguiu o diploma mesmo contrariando seus mestres com os tratamentos que receitava. Em vez de sangrias, ele interpretava a posição dos astros e recomendava água limpa, ar puro e comprimidos à base de flores. Ao final do curso, passou a vagar pela França oferecendo seus serviços. Onde quer que estourasse uma epidemia, lá ia o doutor com seus métodos de cura baseados em conceitos inovadores como higiene e isolamento dos doentes. Ser um bom médico trazia dinheiro, mas também dor de cabeça. Era início do século XVI numa França ainda sensível aos poderes da Inquisição. Naquela época, salvar vidas era sinal de conhecimento médico, mas poderia ser visto como indícios de pacto com o demônio. Para piorar, Nostradamus era descendente de judeus convertidos ao catolicismo. Peregrinando em busca de trabalho, passou por Toulouse, Bordeaux, Avignon, Provence. Em Agen, casou-se por volta de 1534 e teve 2 filhos. Mas a mulher e as crianças morreram vítimas da peste bubônica. Irada com a incapacidade do genro de tratar a própria esposa, a família da moça processou Nostradamus e exigiu que ele devolvesse o dote. Entre as provas contra o réu estava o depoimento de um artesão para quem o médico teria dito que uma escultura da Virgem tinha a moldagem dos demônios. O bafafá foi tão grande que ele foi chamado ao tribunal da Inquisição. Já sentindo o calor da fogueira, Nostradamus deu no pé. Sem clientes após o escândalo, retornou à vida de errante. Só parou em 1547, quando se casou com uma rica viúva e se estabeleceu na pequena Solon, em Provence. Nostradamus e seus textos místicos causavam alvoroço entre os franceses. Em 1550, publicou seu primeiro almanaque, A
Além de falar sobre o clima e a agricultura, o livro trazia 12 poemas de 4 linhas, cada um continha uma profecia para o mês do ano. Foi um sucesso. Estava começando a carreira de popstar de Nostradamus. Nos anos seguintes, ele continuou publicando o almanaque e trocou definitivamente as consultas médicas pelas astrológicas. Surgiram lendas sobre um certo doutor curandeiro que enxergava o futuro. Uma delas dizia que certa vez na Itália, ele se ajoelhou aos pés de um andarilho e chamou de sua santidade. 40 anos mais tarde, o andarilho teria se tornado o Papa Sisto V. Como se vê, a partir dessa época a pesquisa histórica começa a ser prejudicada pelo mito em torno do personagem. Os relatos se tornaram fantásticos e de difícil comprovação. E hoje em dia, poucos historiadores arriscam sua reputação em considerar literalmente relatos de milagres e magia. Para alguns intérpretes, no entanto, isso é um preconceito dos historiadores em relação a uma figura mística. Copérnico e Nostradamus viveram na mesma época e a quantidade de material sobre eles é parecida. Para provar algo sobre Copérnico, a maioria dos especialistas aceitam uma ou 2 fontes históricas, mas para falar de um astrólogo se apresenta 5, 6 relatos e ainda existe resistência. Não são apenas os historiadores que torcem o nariz para o vidente. Ele também era desprezado por seus vizinhos em Solon, a maioria camponeses religiosos. Mas quem vivendo na França em pleno século XVI precisava do apoio do povo se estava cercado de mimos pela nobreza? Nostradamus fazia horóscopo para ricos que vinham de Paris e atendia gente cada vez mais influente. Logo, resolveu dar início à sua empreitada mais ousada: escrever o futuro da humanidade em um livro de 10 volumes. Batizado de Centúrias, cada fascículo da obra traria 100 quadras, num total de 1000 profecias. Em 1555, uma editora de Lyon lançou as 3 primeiras centúrias e 53 quadras da centúria quarta. 2 anos mais tarde foram concluídas a centúria quarta, a quinta, a sexta e parte da 7ª. Rapidamente as profecias chegaram às mãos da rainha Catarina de Médici, uma católica fervorosa que adorava se consultar com magos e astrólogos. Uma quadra em especial, a de número 35 na primeira centúria, chamou a atenção da monarca. O conteúdo era bastante semelhante ao que ela teria ouvido de um vidente italiano, Luc Gauric, e fazia referência à morte de seu marido, o rei Henrique II. O jovem leão triunfará sobre o mais velho. No campo de combate, na única batalha, perfurará os olhos através da jaula dourada. 2 ferimentos em um, depois uma morte cruel. A quadra é um bom exemplo da sutileza das profecias. O texto é pouco claro e só pode ser compreendido a partir de metáforas. Como a maior parte do trabalho de Nostradamus, não há menção direta a nomes ou datas. Catarina mandou buscar o autor do texto em Solon no dia 15 de agosto de 1556. Ouviu da boca dele a interpretação da quadra. Para nós, restou apenas a explicação dos especialistas no assunto, e todos concordam que Nostradamus fazia referência a um combate de lanças que ocorreria em 1559 entre o rei, o leão mais velho, e Gabriel de Lorges, conde de Montgomery, o leão jovem. Durante o enfrentamento, a lança do nobre atingiu o elmo do rei, a jaula dourada, entrou pelo olho direito de Henrique II e saiu pela orelha. Catarina ficou viúva. O episódio aumentou a pressão da Inquisição sobre Nostradamus, mas também seu acesso à corte francesa. Catarina chamou novamente, dessa vez para saber o futuro de seus filhos. A influência chamou a atenção do embaixador espanhol, que escreveu uma carta ao rei Filipe II dizendo que seria melhor punir Nostradamus que permitir a venda de profecias que conduzem a crenças vãs e supersticiosas. Mas os franceses não estavam sozinhos. Na mesma época, na Inglaterra, John Dee virou estrela na corte da rainha Elizabeth I, após prever que sua irmã e rival, a rainha Mary, teria um casamento infeliz e sem filhos. E o próprio Felipe II gostava tanto das visões de Teresa de Ávila que ela foi canonizada apenas 50 anos após sua morte. Debilitado por crises de gota e artrite, Nostradamus se isolou em Solon, onde recebeu a própria Catarina e seu filho Carlos IX, então rei da França, em 1565. Morreu em 1566 aos 63 anos, vítima de problemas coronários. Deixou redigida uma quadra em que previa o próprio destino.
Parentes próximos o acharão irmãos de sangue, morto perto da cama e do assento, dizia a profecia. Assim foi feito. Numa manhã, o vidente foi encontrado sem vida pela família exatamente no local que ele descrevera. Mas a morte não diminuiu sua fama, ao contrário, impulsionou as lendas em torno do seu nome. Na primeira edição das Centúrias, Nostradamus escreveu uma carta ao filho de César em que explica boa parte do seu trabalho. Até hoje, ela é uma das principais referências para entender sua obra. É lá que ele cita o ano de 3797 como data limite para as profecias. O vidente explica que a linguagem complexa usada nas quadras é uma forma de esconder seu conteúdo e assim enganar a Inquisição. O texto também traz um erro, numa rara referência às datas. O francês escreveu que 177 anos, 3 meses e 11 dias a partir da publicação viriam a peste, um longo período de guerras e fome, e depois a humanidade diminuirá e os homens serão tão poucos que serão insuficientes para ocupar os campos. Em 22 de junho de 1732, alvo da profecia, a Europa vivia uma fase de prosperidade e paz. A previsão furada parece não ter arranhado a reputação do profeta. Mesmo porque, quando o ano de 1732 chegou, a ideia de que Nostradamus havia sido o mais importante vidente da história já estava consolidada. E num fenômeno comum ainda hoje, a morte só ajudou a aumentar a sua popularidade. Entre várias outras previsões, Nostradamus previu também a morte da rainha Elizabeth II, e nova previsão menciona a provável abdicação de Charles III. Nunca esperou ser rei. Rei Charles III é o novo monarca do Reino Unido após o falecimento de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Nesse momento, a Europa inteira se solidariza com a situação da família real, que deve passar por inúmeras transformações nos próximos dias. Mas existem algumas pistas de que as coisas podem ser mais caóticas do que os ingleses pensam. Isso porque, nesta semana, a obra literária do escritor Mario Reining, britânico especialista nas previsões do vidente Nostradamus, viralizou nas redes sociais após acertar a morte da antiga soberana. Além disso, nos textos deixados pelo autor, existem profecias que alegam uma suposta renúncia de Charles III nos próximos dias. No trecho em destaque, é mencionado os processos que estão se dando após a morte de Elizabeth e como o país reagiria às transformações, porque eles desaprovaram seu divórcio, um homem que depois foi considerado indigno. O rei das ilhas teve sua saída forçada pelo povo. O homem que o substituirá nunca esperou ser rei. Como de consciência geral, se Charles abdicar a coroa, seguirá para o primogênito William. Mas até nisso a profecia aponta outros caminhos. A pressão nele é tão grande e sua idade pesa tanto contra ele que Charles abdica em favor de seu filho. A questão é, qual filho? Porque a última linha de Nostradamus deixa bem claro que o homem que o substituirá nunca esperou ser rei. Isso significa que o príncipe William, que esperaria suceder seu pai, não é mais uma possibilidade? E que é o príncipe Harry, por consequência, que se torna o rei? Isso o tornaria o rei Harry IX, de apenas 38 anos, especula Reining no livro. Enfim, o homem sempre quis saber o seu futuro. Assim, as profecias de Nostradamus continuam populares.